Bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, meninas. Vamos entrando, preparando tudo aí para nossa última live de estudo do livro de Ruth. Hoje estamos encerrando uma campanha aí, um projeto, uma série linda, onde nós aprendemos tanto, né? Sobre a história de Ruth, de Noemi, com tantas lições preciosas. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Bom dia, Paula. Bem-vinda, minha amada. Vamos chegando, pessoal. Deixa eu deixar o título da live aqui. Para quem estiver chegando, hoje nós estaremos Ruth, capítulo 4. Ruth 4. Amém, Mônica. Glória a Deus. E hoje nós temos um tema lindo aqui, olha. Sua história não termina no caos. É o título da nossa live de hoje, tendo como base o capítulo 4 de Ruth. Não termina no caos. Sua história não termina no caos. Amém? Vamos declarar já pela manhã essa verdade para a nossa vida, que a minha história, ela não vai terminar no caos. Não é sobre o dia do desespero, o dia mau. Nós entendemos que estamos passando por um processo, mas esse não é o nosso lugar de destino. Amém? Glória a Deus. Vamos entrando, meninas, preparem o seu café, a sua Bíblia. Se você está em casa, se você pode, prepara tudo aí para acompanhar conosco o estudo do livro de Ruth, capítulo 4, no dia de hoje. Amém? Se você entrou aqui hoje, até agora, e não assistiu às lives passadas, elas estão salvas no nosso feed e no nosso canal do YouTube. Acabando essa live, essa de hoje também vai subir para o canal do YouTube e eu vou postar aqui nos stories também, para vocês acompanharem, ou por aqui, procurando ali no nosso feed, nas semanas anteriores, ou pelo nosso canal do YouTube, você tem ali a playlist do livro de Ruth com as 4 lives que estarão lá. Amém? A minha história não termina no caos. Amém. Glória a Deus, meninas. É sobre isso. É sobre nós termos uma visão, enxergarmos com os olhos de Deus, não enxergarmos a nossa história pelo momento que nós estamos passando. Entendermos que o momento não define quem você é ou aquilo que Deus tem para a sua vida. Todas nós vivemos estações ao longo da vida. Todas nós viveremos dias bons e dias maus. Todas nós teremos dias de sol e dias de chuva, nublados. E o que nós precisamos saber é que, independente do tempo, da estação, Deus, ele continua regendo e tendo controle das nossas vidas. E nós precisamos entender que essas fases, esses tempos, essas estações, elas passam, né? O inverno, ele vem rigoroso, mas ele vai passar e a primavera vai voltar a florescer. Então é sobre nós entendermos que o momento que eu estou passando não determina quem eu sou e nem aquilo que Deus tem para mim. Nós estamos sendo moldadas, forjadas pelos processos de Deus. Sim, Juliette, estamos lá no YouTube. Meninas, eu estou, alimentando ali nosso YouTube. Até então eu não conseguia gerenciar aqui lá, né? Mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. Mas nós estamos com toda essa série de Ruth lá e começa a nos acompanhar por lá também, meninas, porque nós vamos começar a gravar conteúdos exclusivos para o YouTube, tá bom? Então vamos também estar lá com a gente. Amém, meninas. Deus abençoe. Já chega, já convida alguém para vir participar com a gente antes da gente começar. Ah, não, ao vivo no YouTube não, Juliette. A live vai para lá depois, tá bom? Ainda não consegui me organizar para fazer ao vivo nos dois ao mesmo tempo. Então essa live, depois de finalizada, ela vai pro canal lá, tá bom? Então vamos chegando, meninas, e já aproveitem, convide alguém para estar conosco, tá? Para estar participando, que nós estamos hoje finalizando esse propósito. Nós estivemos em 4 quartas-feiras, né, estudando o livro de Ruth, extraindo lições preciosas. Na última live, nós falamos sobre o posicionamento, né? Foi tão lindo o capítulo 3 de Ruth. Gente, a live da semana passada, Deus falou tão profundo ao nosso coração, né? Nós falamos sobre o posicionamento, né? Sobre Ruth se levantar, sobre Ruth
se lavar, se perfumar e vestir as suas vestes. Nós entendermos que precisamos trocar as vestes de luto, de dor, de sofrimento e entendermos que para alcançarmos o que Deus tem para a nossa vida, para vivermos os projetos e planos de Deus para nós, nós precisamos desapegar daquilo que passou e adentrarmos ao novo, né? Com um novo olhar, termos nos lavado de toda ferida, de toda dor, de toda amargura, tendo nos ungido com um bom perfume que é Cristo, porque nós precisamos exalar o perfume de Cristo aonde andamos e que nós precisamos vestir as nossas novas vestes para assumirmos o lugar da promessa. E hoje nós daremos sequência também nesse entendimento, amém? Então vamos entrando. E vamos, se você pode, abra a sua Bíblia em Ruth, capítulo de número 4. Meninas, não sei se vocês, né, têm acompanhado aqui, mas Deus tem falado muito forte conosco também nos nossos devocionais, né? Estou postando todos os dias um devocional profundo aqui no nosso canal, aqui no nosso Instagram, né? Todos os dias um devocional profundo, né? E Deus tem falado muito forte conosco. Então, não deixe ali de nos acompanhar também, de comentar, de curtir, de compartilhar. Quem aí tá sendo alimentada, né? Pelas palavras que nós estamos ministrando e declarando em cada devocional, né? Nós, inclusive, tivemos ali um devocional falando sobre a rejeição e né, que fica reverberando, né, no nosso coração, porque Deus, ele fala muito forte comigo. Antes, né, de falar com cada uma, ele já me cortou por dentro, né, já falou muito comigo. E nós falamos sobre a rejeição, né, no penúltimo devocional, eu coloquei ali que a dor que te fizeram passar te empurrou para o lugar certo. E esse devocional que tá lá, você, né, aqui vocês podem acompanhar, né, meninas, no nosso canal do Instagram, todos esses devocionais aqui, olha, eu tenho postado, eles têm falado muito forte ao nosso coração. E hoje eu quero comentar aqui com vocês esse devocional aqui, que é o devocional que também se encaixa aqui no nosso tema do livro de Ruth, né? Que nós falamos que a dor que te fizeram passar te empurrou para o lugar certo. A exclusão te humilhou, te posicionou para um novo tempo. Tem portas que se fecharam porque Deus não queria você lá. Tem pessoas que te desprezaram porque o céu queria te separar. A rejeição deles não invalidou o céu sobre você. Então eu sei que aqui nós estamos falando, né, sobre processos de dor. E a rejeição, ela também é um processo de dor que talvez tenha paralisado a sua vida, que talvez tenha feito com que você não consiga perceber o que Deus ainda tem para você. E assim como nós ministramos nesse devocional, depois você lê, se você não leu, né? Ele está mais detalhado com o texto na legenda. Nós precisamos entender que a dor, ela só vai me empurrar para o lugar certo. A dor de Ruth, o sofrimento de Noemi, foi algo que eu sei que não foi a rejeição em si, foi um processo, né? Mas que elas puderam usar como um trampolim para chegarem aonde Deus tinha para a vida delas, né? A sua dor, a dor que você tem passado, talvez por alguém, por uma rejeição, por uma afronta, por uma perseguição, né, por um abandono, você pode usar essas pedras para te sufocarem, para te paralisarem, ou você pode construir degraus para que você chegue no lugar da promessa, no lugar onde Deus quer. Essas feridas, essas dores, elas não precisam paralisar a sua vida, elas podem ser o trampolim que te farão chegar aonde Deus quer que você chegue, né? Então, tudo é a nossa visão que não pode ser desfocada. Os nossos olhos devem estar em Deus, naquele que nos ama, que nos aceita, que nos valida, que nos chama de filhas amadas, nunca desprezadas, rejeitadas. A palavra diz que ele jamais lança aqueles que o Pai o enviou. Jesus, ele vai nos dizer que ele é aquele que nos acolhe. E o Senhor, ele nunca vai nos rejeitar, né? Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu, Senhor, seu Deus, jamais me esquecerei
de ti. O Senhor, Ele é aquele que nos abraça. Então, queridas, né, acompanhe ali os nossos devocionais diários, né, para que você também seja nutrida, alimentada com uma palavra todas as manhãs, tá bom? Vamos começar então o capítulo 4 de Ruth. Amém. Eu vi vocês falando aqui, que muitas de vocês têm acompanhado, né? Glória a Deus por isso. Bom, meninas, então vamos começar. Glória a Deus. Vamos começar, olha, eu coloquei o título da nossa live de hoje, do nosso estudo, A Sua História Não Termina no Caos, né? Então nós falaremos sobre isso, porque o capítulo 4 de Ruth, amém, Mônica, o capítulo 4 de Ruth, né, ele vai encerrar essa história, né, com um desfecho surpreendente para a vida, homens e mulheres, né? Quem tá nos acompanhando, eu chamo muito vocês de meninas, né? Que o nosso público é bem feminino, mas temos sim homens que estão acompanhando os estudos, sejam muito bem-vindos também, que vocês possam ser alimentados pela palavra de Deus nessa manhã, sejam bem-vindos. Então, meninas, olha, o livro de Ruth, ele vai finalizar, né? Meninas e meninos, o livro de Ruth, ele vai finalizar com um desfecho surpreendente para a vida de uma moabita, para a vida de uma mulher que talvez, né, não teria nenhuma expectativa de vida diante do cenário que ela se encontrava. Mas nesse momento nós vamos ver a misericórdia, a graça, a redenção de Cristo, né, a redenção que Deus proporcionou na vida dessas mulheres. Então hoje nós encerramos, né, essa série de estudo. E o que o Espírito Santo quer que você já comece essa live compreendendo que o final da sua história não será o caos. A sua situação presente não define os planos de Deus para você. Deus tem algo maior, melhor. Ruth vai começar, né? A história de Ruth vai começar com a história de uma viúva estrangeira, sem futuro, sem nome, sem esperança. Mas nós vamos ver o que Deus fez na vida dela. E eu quero começar lendo o capítulo 4, versículo 13. Versículo 13 e 15 para a nossa meditação. E nós daremos sequência a partir do versículo 13, né? Que são já no finalzinho aí do capítulo. Vai dizer assim, eu vou ler na nossa Bíblia de estudo, Bíblia da Mulher que Ora. Tenho apresentado ela aqui. E nós vamos ler então na versão NVT, que é a versão da Bíblia da Mulher que Ora, que diz assim, no capítulo 4, versículo 13. Boaz levou Ruth para sua casa e ela se tornou a sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é o filho da sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Amém, meninas? Glória a Deus. Então aqui, consumando, né, toda a história da redenção de Boaz, se nós formos ler todo o capítulo 4 pausadamente, né, nós vamos ver toda a lei do levirato, né, a lei do remidor ali, o Senhor, ele cumprindo, né, a palavra dele através da vida de Boaz, que foi essa tipologia de Cristo, como eu falei nas últimas lives, ele ali assumindo, resgatando Ruth, né, e trazendo ali uma prosperidade, prolongando, né, a herança, a genealogia também da família de Noemi. Então, assim, nós vemos que existe todo relatado, né, todo o processo de como se deu, e nesse versículo que nós lemos é após realmente ter sido consumado o casamento, né? O que acontece ali, é o fim, é o desfecho. Ou seja, meninas, o Deus que permitiu lágrimas também escreveu um final de glória. O Deus que permitiu dor, sofrimento, muitas vezes para um propósito maior. Nós não conseguimos ver. Ontem mesmo estava na nossa igreja local, nós tivemos ali um estudo, né, que também foi dentro da escola bíblica dominical, porque no domingo nós tivemos batismo na nossa igreja e ontem nós tivemos ali a ministração da lição da escola dominical de domingo. E eu achei muito interessante que a pessoa, né, o pastor que estava ministrando, ele deu um exemplo. Eu não vou contar com detalhes, mas ele deu um testemunho de uma criança que teve uma situação de emergência e teve que ir para o hospital. E essa criança,
ele, junto, brincando com outras crianças, né, acabou inserindo objetos no nariz. E é um desespero para uma mãe que vê que uma criança colocou-lhe um objeto no nariz, teve que correr com ela para o hospital. Isso aconteceu há muitos anos. Ele contando esse testemunho, né? Na época não tinha muito recurso no hospital da cidade, tiveram que ir para a capital para buscar recurso, enfim, aquele desespero na vida daquela mãe. E aquela criança está lá no hospital, ela passa por exames e não conseguem ver nada. Dizem os médicos que não tinha nada, só que a criança sentindo dor de cabeça, sentindo sintomas por aquilo ter acontecido. E aí ele vai pro quarto enquanto ele está ali aguardando no lugar com demais pessoas, né? Mas ainda sem um diagnóstico, sem ter sido verificado que não tinham encontrado o objeto ali que estava no nariz, né? Chegam algumas pessoas para orar no quarto e muitos ali não queriam oração, né? Muitos são resistentes à oração. Não quero. E aí na hora que chega na mãe desse menino, essa mãe diz: não, eu quero que você ore pelo meu filho. E quando aqueles homens que estavam ali, né, certamente fazendo um trabalho nesse hospital, foram orar pela criança, aquela criança espirrou. E no ela espirrar, saiu o objeto com sangue, com pus, enfim. E vendo aquela reação, todos os outros que estavam naquele quarto se renderam, levantando a mão e pedindo: eu preciso da sua oração, eu preciso que esse Deus também intervenha na minha causa. E ali o nome do Senhor foi glorificado e Deus, né, alcançou ali aquelas vidas. E aí a gente, né, ele trouxe esse testemunho, então, né, assim, talvez que aconteceu e que a gente, há tanto tempo que a pessoa nem imagine que estaríamos falando disso hoje aqui. Mas me veio à memória agora também compartilhar com vocês, meninas. Por que eu tô trazendo isso? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente só olha o lado ruim. Mas por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que, né, essa mãe, ela deveria ter ficado desesperada. Meu Deus, por que o Senhor não guardou meu filho? Que fez isso, que colocou esse objeto no nariz, por que o Senhor não cuidou? Porque muitas vezes nós queremos encostar Deus na parede, nós queremos pressionar Deus com as nossas revoltas, com as nossas insatisfações, porque as coisas não saem da nossa forma. Mas tudo é uma forma de Deus trabalhar em prol do reino dele, para alcançar vidas. E essa criança, sim, foi guardada, foi salva, mas ela passou por esse processo, porque ela precisaria, talvez, estar naquele hospital, naquele quarto, naquele dia, para alcançar determinadas pessoas que estavam ali e que precisaram ver com os próprios olhos o que o poder de uma oração poderia fazer na vida daquela criança e assim também aceitarem aquele mesmo Deus na vida delas. Então, queridas, o que eu quero dizer? A história de Ruth conta para nós uma história de dor. A sua história talvez também traz dores e você muitas vezes se questiona: meu Deus, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Mas Deus, ele tem poder de transformar as suas lágrimas em um final de glória. Ele tem poder de transformar e de dar um propósito maior para a dor que você está passando. Amém? Glória a Deus. Deus é aquele que traz o refrigério. Deus, ele é aquele que cuida de você. Então, meninas, Deus não nega lágrimas, mas Deus as recolhe. Ele as registra e ele as usa como matéria-prima para um futuro glorioso. Então saiba que toda a dor que você tem passado, todo o processo de luta, de sofrimento, Deus, ele colhe cada lágrima. E ele é aquele que está registrando e que irá usar essas lágrimas como matéria-prima para aquilo que ele irá fazer. Amém? Amém, né, Jocizan? Que lindo, né? Me lembrei aqui agora, né? Eu nem iria falar isso aqui. Mas aí ontem na igreja foi contado e Deus trouxe a memória. Então, meninas, olha, as lágrimas de Ruth não foram ignoradas. As lágrimas de Ruth foram sementes. Assim como as suas lágrimas não têm sido ignoradas diante do Senhor. São sementes que irão brotar, que irão gerar frutos. Saiba que cada lágrima derramada o Senhor tem colhido, né? O campo da humilhação, onde Ruth colhia migalhas, né? Muitas vezes ali cansada,
curvada, né? Colhendo aqueles restos, né? Que caíam, aquelas espigas, muitas vezes exausta. Foi o mesmo campo onde ela viveu a aliança, a honra e a restituição. O mesmo lugar. E aqui eu já quero ministrar outro ensinamento para a sua vida, né? Que o lugar da sua dor será o seu lugar de honra. Não porque Deus, ele quer... Não, eu não estou pregando aqui a honra humana, mas a glória de Deus através da sua vida. Porque quando Deus honra você pela sua fidelidade a Ele, quem está sendo glorificado não é você, mas é Ele. Então, quando eu falo que Deus ele vai te honrar no campo da humilhação, não é porque aquele louvor, né? Não é porque aqueles que te humilharam vão te ver no palco. E não é sobre isso, não é sobre exaltação humana, é sobre exaltação de Deus, é sobre glória de Deus através da honra que ele vai conceder na vida daqueles que são fiéis. Então, sim, Deus ele tem prazer de honrar aqueles que permanecem fiéis, porque o nome dele será glorificado. Nunca é sobre nós, é sobre ele. Lembra lá de trás, no primeiro capítulo de Ruth, né, quando Orfa volta e Ruth permanece com Noemi, né? Ou seja, aquela que é honrada é aquela que permaneceu. Quem voltou para trás, quem desistiu da caminhada, não recebe honra. O nome de Orfa não é mais citado na Bíblia. O nome de Orfa não é mais mencionado entre os heróis da fé. O nome de Orfa não é mencionado na genealogia de Cristo. Ou seja, nós temos escolhas. E aqui nós precisamos entender que a honra de Deus na vida daqueles que permanecem. Ruth permaneceu, mesmo sem ter nada aparentemente vantajoso para ela. Ruth permaneceu fiel a Deus, ela quis o Deus de Noemi, mesmo sem aparentemente ter nenhuma expectativa de nada, permanecendo com Noemi. Mas para Deus não tem coincidência, né? Para Deus tem cristocidência, ou seja, Cristo ele está no centro. E tudo que acontece na vida daquele que é fiel é resposta de Deus, é cuidado de Deus, é zelo, não é coincidência, é Deus cuidando, é Deus provendo, meninas. Glória a Deus. Aleluia. Escolher caminhar com Deus mesmo em meio aos problemas. Isso mesmo, Mônica. Então, meninas, nós vemos que Ruth, ela permaneceu e ela foi honrada no mesmo lugar, porém em outro tempo. E é isso que nós precisamos começar entendendo nessa manhã. Que a honra, a honra que vem da fidelidade, ela é a colheita. Mas existe o plantio. O problema é que muitas vezes nós não queremos esperar o tempo do processo, o tempo de esperar aquela semente germinar. Ela foi honrada no mesmo lugar, mas não no mesmo tempo, né? Ela precisou passar por um processo ali de... Quando a gente fala humilhação, meninas, eu sei que Ruth ela foi muito poupada por Boaz, que foi realmente essa tipologia do Deus que cuida, né? Porque ele deixava que, eu falei na última live, ele deixava que os homens deixassem cair mais espigas para que ela pudesse colher. Ele deu ordem aos homens para não afligir essa moça, né? Pediu para ela ficar junto com as outras moças para ela ser protegida. Então existiu tudo isso. Mas quando a gente fala de humilhação, é porque sim, meninas, esse ato de Ruth colher os restos de espigas no campo de Boaz traz para nós uma analogia de humilhação. Porque nós falamos aqui na outra live, né, que nós muitas vezes queremos escolher os melhores lugares, os melhores cenários. Nós muitas vezes não queremos aceitar aquilo que Deus colocou diante de nós. E eu falei sobre ser fiel no pouco, que Deus te colocará sobre o muito. Então, quando nós falamos de humilhação, eu sei que talvez hoje existem situações de humilhação muito pior. Mas o que eu quero dizer é que a humilhação que eu quero dizer é que muitas vezes Deus ele tem algo maior, mas para você chegar nesse lugar maior, ele vai te permitir começar de pequeno. A Bíblia diz que aquele que se humilha, né, que humilha-se assim, quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, não é aquele que é humilhado pelo outro, mas é aquele que se humilha, que entende que não é nada se não for Deus na vida dele, que entende que o coração dele não se exalta,
mas que ele entende que Deus está cuidando e que ele precisa ser obediente à voz do Pai. Então, meninas, Ruth, ela teve um momento de humilhação, mas ela foi exaltada nesse mesmo lugar, mas num tempo diferente. Deus não precisou levá-la para um novo cenário. Ele transformou o cenário antigo, mas com um novo propósito. Então é assim que Deus vai fazer na vida daquele que permanece fiel. A mulher estrangeira que não tinha herança, que não tinha nome, que não tinha história em Israel, ela tornou-se parte da genealogia de Jesus. Uma mulher improvável, escondida, rejeitada, se tornou portadora da promessa. Glória a Deus, aleluia. Aquela, que outrora recolhia restos, agora ela gera promessa. Aquela mulher que estava recolhendo restos, agora ela está gerando uma promessa. Ela está gerando algo muito maior, Humilhações e isso, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, isso mesmo, tá? Então, meninas, Deus não apenas restaurou Ruth, mas ele escreveu uma história por meio da vida dela. E é isso que o Espírito Santo, ele fala conosco nesta manhã. Eu não terminei a sua história. Você está achando que essa história vai terminar no caos? Eu não terminei essa história. Você não vai terminar como começou. Você não vai morrer nesse vale de dor. Você não vai permanecer nesse sofrimento a vida toda, não. Você não vai viver às margens. Você não vai se contentar com as migalhas. Você não vai aceitar o rascunho do inimigo para a sua vida. Eu sou o Deus que muda destinos. Deus, ele é aquele que muda a sua história. Deus, ele é aquele que reverte toda a sua história de dor para uma história de bênçãos, de glória. O Deus que muda nomes, A Bíblia, ela fala sobre o Deus que muda nomes. Quando o homem tenta mudar o nome, porque Noemi tentou mudar o seu nome para Mara, porque ela estava sendo afligida, ela estava sentindo amargura na alma. Mas Deus não mudou o nome de Noemi, sabe por quê? Noemi achou que o fim dela era a situação que ela estava. Quando ela diz, não me chameis Noemi, me chameis Mara, porque grande amargura me tem feito o Todo-Poderoso. Ela estava pondo ponto final na vida dela. Minha vida é amargura. Mas Deus não mudava o nome de Noemi. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Sara. Deus é um Deus que muda nomes, mudou o nome de Jacó para Israel. Mas Deus não mudou o nome de Noemi porque Deus, que conhece o fim desde o princípio, ele sabia que o fim de Noemi não era amargura. Ele sabia que o fim de Noemi era alegria. Olha como que o livro de Ruth termina. Esse versículo que nós lemos, o 14, o 15, nós vemos as mulheres da cidade louvando a Deus pela vida de Noemi. Nós vemos as mulheres da cidade se alegrando com Noemi. Nós vemos ali nesse momento que Ruth dá a luz ao filho, as mulheres louvando, e Noemi no versículo 16, ela pega o bebê no colo. Olha o que diz, versículo 16, Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse o seu filho. Ou seja, ela se alegrou. Olha o versículo 15, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é o filho da sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Meninas, deixa eu dizer algo. Para Noemi, lá atrás, ela era amarga. Mas Deus sabia que ela ainda iria sorrir. Porque aqui, ela está vendo agora um novo começo. Uma restauração. Através da vida desse bebê, ela volta a sorrir e ela se alegra. Então, deixa eu dizer algo para você. Deus, ele é o Deus que muda destinos. Deus, ele é o Deus que muda a sua história. Ele ressignifica as suas perdas. Ele transforma a vergonha em honra. Ele é aquele que pega o cenário quebrado e transforma em um palco de milagres. Deus, ele vai usar todo esse processo para glorificar o nome dele. Aleluias. Então se prepare. Porque o mesmo campo onde você chorou será o campo onde você irá colher e irá voltar a sorrir. A palavra diz nos Salmos, que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria colhendo seus molhos. Esse versículo, ele fala muito ao meu coração, porque eu recebi ele num dia de luto, no dia de dor. Eu recebi esse versículo um dia quando eu estava ainda sofrendo luto, quando eu havia enterrado o meu primeiro filho. E
E eu recebi esse versículo. Aquele que anda, preciosa semente, chorando, voltará com alegria, colhendo para si os seus molhos. E eu tive tempo de choro, eu tive tempo de dor, eu tive tempo de sofrimento, mas eu voltei porque eu permaneci na presença daquele que muda cenário. Não desvia da presença do Senhor pelas dores ao meio do caminho. Não pare a sua caminhada com Cristo por causa das pedras que são colocadas no meio do seu caminho. Porque se você permanecer, você vai voltar colhendo com alegria os seus molhos. E eu colhi, e eu tenho colhido. Hoje eu tenho um casal de filhos que são bênção, presentes de Deus, flechas na mão do arqueiro. Eu tenho filhos que eu louvo a Deus pela vida deles, queridas, porque a minha família, ela é uma família que tem se rendido aos pés do Senhor. Então, queridas, o que eu quero dizer é, existe redenção, existe transformação. A sua história, ela não termina no caos que você se encontra. Amém? Glória a Deus. Mas quantas de nós aceitamos finais que Deus não escreveu? Eu quero te perguntar, será que você não está aceitando um final que Deus não escreveu? Será que você não se conformou com a dor, com o sofrimento e está chamando de vontade de Deus? Quantas vezes você empacotou a sua dor, colocou ali uma fita bem bonita, deu um laço de nome resiliência e decidiu que é isso que me restou? É isso que Deus tem para mim? Ah, você olha para o abandono e você diz, eu nasci foi para ser abandonada mesmo. Você olha para o fracasso e você conclui, esse é o meu destino, eu nunca vou conseguir nada na vida mesmo. Talvez você olhe para ciclos repetitivos, porque você olha para sua mãe, sua avó, e você vê o mesmo sofrimento. Ah, na minha família, todo mundo se divorcia. Na minha família, ninguém deu nada na vida. Na minha família, todo mundo quebrou a empresa. Talvez você está olhando para ciclos que se repetem e diz, a história da minha família é assim. Por que eu estou dizendo isso, queridas? Não aceite final que Deus não escreveu para a sua vida. Quem que te deu esse roteiro? Quem que te disse que o seu fim é assim? Quem que te disse que esse é o final para você? Porque foi para sua mãe, porque foi para sua avó, porque foi para outras pessoas da sua família? Foi Deus que escreveu esse final aí? Ou foi o diabo que te convenceu a parar no meio do caminho? Ou foi o diabo que tem colocado na sua mente que Deus não tem restauração para você? Que a sua vida é assim, que você é assim? Hoje eu quero te confrontar. Em nome de Jesus, eu quero te confrontar. Pare de enterrar sonhos que Deus quer ressuscitar. Pare de enterrar projetos que Deus ainda tem vida para fazê-los nascer na sua vida. Deus não terminou de escrever sua história. Glória a Deus. Você está chamando de fim o que Deus chama de processo. Você está chamando de fim o que Deus chama de processo. Tem aquela frase conhecida, né? Não coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Então, eu quero dizer algo, eu sei que nós precisamos aceitar os processos, mas nós não podemos conformar que esse é o nosso fim. Glória a Deus. Declare, Mônica, isso mesmo. Quando você vê, meninas, eu sei que existe um poder das trevas que quer repetir ciclos de dor, ciclos de maldição. Ah, Alessandra, existe maldição hereditária? Existe, mas o sangue de Cristo, ele quebra toda maldição hereditária. Deixa eu dizer algo para você, a cruz, ela tem poder para quebrar todo o mal, mas você precisa declarar sobre a sua vida. Existe maldição hereditária? Existe um poder espiritual das trevas que quer atuar ao longo das suas gerações? Existe, mas Cristo, quando entra na sua história, ele quebra todo o mal. Só que tem outra coisa, queridas. Tem maldição hereditária? Tem, mas tem padrão de repetição, porque é o que você habituou a ver. E o lugar que você aprendeu a ver com familiaridade, você também, aí a neurociência explica que você também tem tendência à repetição, porque foi aonde você aprendeu. Como psicanalista clínica, nós vemos muito isso nos atendimentos. Repetição de padrão de comportamento, por quê? Vivência.
Então eu quero dizer algo para você. Posicionamento muda destino. Fidelidade a Deus reescreve a sua história. É possível mudar, sim. Mas você precisa primeiro, acima de tudo, aceitar esse sangue de Cristo que lava, que purifica, que te dá um novo nome, que escreve o seu nome no livro da vida e te dá um novo destino. Primeiro passo é render a sua vida ao Senhor, assim como Ruth fez. O seu Deus é o meu Deus. Aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador é o primeiro passo de fé para que toda maldição hereditária seja quebrada na sua vida, para que cadeias das trevas sejam rompidas, porque a partir daí Jesus ele passa a habitar na sua história. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, você precisa permanecer. Eu preciso render, aceitar a minha vida ao Senhor e permanecer no caminho. E eu preciso ser intencional para guerrear contra as fortalezas na minha mente, para que eu não venha repetir aquilo que eu vivenciei. Então, queridas, né, vamos avançar. Não chame de fim aquilo que Deus chama de processo. Para de aceitar migalhas emocionais. Para de, muitas vezes, se ver como menos daquilo que Deus tem para sua vida. Que eu me lembrei, né? Eu já tive uma live que falei sobre isso. Aquele cego de Betsaida, né? Quando Jesus ele restaura a visão, aquele cego de Betsaida, que os amigos levaram ele até Jesus. E diz a palavra que quando Jesus leva-o para fora da aldeia e restaura, ele toca, né? Ele cospe, toca nos olhos daquele cego, ele vê, mas ele vê embaçado, ele vê homens como árvores. Se eu não me engano, está em Marcos capítulo 8. E a palavra vai dizer que Jesus toca novamente nos olhos daquele homem e ele tem a sua visão totalmente restaurada. O que eu tô querendo dizer aqui, queridas? Para de enxergar as coisas embaçadas, porque Deus, ele quer restaurar a sua visão por completo. Ele já te deu o primeiro toque, mas ele não despede aquele homem sem que a visão dele estivesse totalmente restaurada. O que é isso? Não aceite viver uma vida pela metade. Não aceite viver uma vida enxergando as coisas pela metade ou distorcidas. Busque do Senhor discernimento. Busque do Senhor visão espiritual. Deixa que Deus te toque novamente nesse dia e restaure a sua visão. Porque talvez você já recebeu o toque. Você já aceitou Jesus. Você já tem aí o Senhor presente na sua vida, mas a sua visão está embaçada. Ore por discernimento, ore por visão espiritual, peça para o Senhor me mostra, porque o Senhor mostra, o Senhor ele toca e ele restaura a sua visão por completo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, para nós caminharmos que a hora está avançando, eita glória, glória a Deus. Ruth então ela não terminou onde começou, né? Ela permaneceu e avançou. Não deixou que as dores, que as lutas sepultassem as promessas de Deus na vida dela, porque Deus ele tinha promessa na vida de Ruth. Deus ele tem planos, projetos arquitetados para a sua vida, ainda quando você estava sendo gerada no ventre da sua mãe, querida. Ele já tinha um plano. E todas as coisas cooperaram para que você chegasse aonde chegou. Todas as coisas cooperam para o seu bem. E Ruth não aceitou o fim que a vida até aquele momento havia proposto a ela. Mas ela se posicionou para o recomeço que Deus havia preparado. Glória a Deus. E eu quero te perguntar, e você? Você vai aceitar esse fim? Você vai aceitar esse final? Você vai aceitar essa dor embalada com um laço bonito, dizendo que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Você vai aceitar permanecer com esse olhar de conformismo, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você vai se posicionar hoje? Você vai aceitar esse fim ou você vai se levantar e se mover rumo à herança que Deus tem para você? Então Deus ele está nos confrontando nesta manhã. Ele está nos trazendo um despertamento, queridas. Eu sei que toda dor, todo sofrimento tem um propósito.
mas eu entendo que esse não é o meu fim. Eu não quero me contentar com a situação que eu estou, mas eu quero transformar a minha mentalidade pela renovação do meu entendimento, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Então Deus, ele não quer apenas confortar você no seu sofrimento. Ele conforta? Sim. Ele traz bálsamo? Sim. Mas ele não quer apenas confortar você no seu sofrimento. Ele quer gerar algo novo em você a partir do seu sofrimento. Eita glória! Anota aí. Deus não quer apenas confortar você no seu sofrimento, mas ele quer gerar algo novo em você a partir do seu sofrimento. Amém? Ruth, então, poderia ter vivido uma vida sobrevivendo. Quantas estão sobrevivendo? Quantas estão apenas sobrevivendo e Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva e tenha vida com abundância. Ele quer que você viva uma vida plena. Aleluias! Ruth poderia ter se contentado ali, né? Remoendo aquilo que ela perdeu, remoendo a sua dor, remoendo o seu sofrimento. Mas Deus não chamou você e nem Ruth, nem você para sobreviver. Ele chamou Ruth para ser parte da linhagem do Messias. Ou seja, Deus não quer só te dar um alívio momentâneo, querido. Deus, ele quer marcar a eternidade com a sua história. Eu contei aqui no começo da live, se você entrou depois, eu contei aqui no começo da live um testemunho do menino, né? O testemunho do menino ali. E eu falei que eu ouvi essa história ontem na nossa igreja local. E esse pastor que contou essa história, ele disse que isso foi, 1990 e não sei quanto. E eu tô falando dessa história hoje, não sei quem foi o menino, não sei quem foi a mãe do menino que aceitou a oração. Não sei quem são os personagens, mas a história dele, o testemunho dele, já tem quantos anos? Deve ter uns 30 e poucos anos isso que aconteceu. Hoje ele já é um homem. Então, queridas, Deus, ele quer marcar a eternidade com a sua história. Ou seja, um legado que você vai deixar através do seu posicionamento. Eu creio, talvez você ache que não, talvez você ache que foi uma coisa simples, mas algo na sua vida pode servir de testemunho de fé para alguém em uma geração futura, através da vida dos seus filhos, dos seus netos, ou de alguém que cruzou o seu caminho em qualquer momento da vida. Será que você quer? Será que você aceita permitir que a sua história se torne um legado para gerações? Ruth, ela aceitou. Então eu quero trazer para nós finalizar essa live, né? Eu não sei o que você tem vivido de dor. Será que é realmente o luto de alguém que você ama? Assim como Ruth e Noemi viveram o luto, né? Pode ser um luto de uma pessoa que você ama, pode ser um luto por algo que não deu certo, por um relacionamento que findou, por uma empresa que quebrou, que talvez você tinha ali como algo, né? Que nasceu de você, que foi uma frustração muito grande, enfim, eu não sei se pode ser o fim de um ciclo, de um relacionamento, de um projeto, ou de a perda de um ente querido, mas eu quero dizer algo para você, não paralise aí, não pare nesse lugar, plante sementes, mesmo com lágrimas, plante sementes, continue sendo fiel a Deus mesmo sem entender, continue sendo fiel, porque vale a pena ser fiel. Lute, permaneça, mesmo nos dias de dor, né? Aquela frase que diz que mesmo nos dias mais nublados, o sol continua a brilhar. Acima das nuvens, ninguém tá vendo, mas o sol tá lá, tá brilhando, né? Então, queridas, né? O livro de Ruth, ele vai nos ensinar sobre esses ensinamentos. Olhe para Ruth. Né, uma viúva estrangeira improvável que se tornou uma geradora da promessa. E você também pode. Essa dor, ela veio para te aperfeiçoar, mas não para te paralisar. Será que a dor te deu um medo de sonhar? Será que a dor e o sofrimento bloquearam a sua mente de sonhar e de projetar? Você pode ter desistido de projetar, mas Deus ainda tem planos e projetos para a sua vida. Amém? A Mônica colocou, órfã aceitou o fim, Ruth não, e viveu o milagre do Senhor, e sua história serve de testemunho e transformação na vida de muitos. Amém, glória a Deus, isso mesmo, Mônica.
Deus é fiel, né? Então, que a sua fidelidade hoje possa mudar o destino, não só da sua vida, mas da vida daqueles que você vai impactar, na vida daqueles que irão cruzar o seu caminho, né? O mesmo Deus que permitiu a dor, ele muda história, o mesmo Deus. Então levante-se com fé, caminhe em obediência, porque o último capítulo da sua história ainda está sendo escrito pelas mãos do autor da vida. Amém, queridas? O último capítulo da sua história ainda está sendo escrito pelas mãos do autor da vida. Então não se contente com o rascunho do inimigo, mas creia que Deus irá finalizar a sua história, sempre com redenção, glória e honra. Amém? Meninas, que Deus abençoe. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Amém. A Jocizan colocou ali para nós. Então, que fiquem esses ensinamentos, né, do livro de Ruth. Se você chegou aqui hoje, não viu as lives anteriores, assista. Eu falei no comecinho da live que ela está salva, tanto no feed quanto no nosso canal do YouTube. Essa live mais tarde sobe para o YouTube. Então, assista e compartilhe, né? Tantas mulheres paralisadas em meio à dor e que precisam dessa palavra para se reposicionarem. Eu sei que às vezes é um processo lento, é um processo difícil, mas nós precisamos avançar, né? Sou psicanalista clínica, eu atendo muitas mulheres. Esses dias eu até ouvi alguém falando, né, sobre essa questão do confronto. E eu sei, meninas, o quanto que nós precisamos de acolhimento, né? Eu sempre acolho as minhas pacientes, eu sempre trago ali eu entendo o momento de processar as perdas, dores e lutos. Então, eu sei que aqui na live eu sou um instrumento de Deus para te trazer direcionamento e posicionamento, mas eu não negligencio ou anulo o acolhimento. O acolhimento, ele é necessário, né? E esse processo nós fazemos ali através dos atendimentos terapêuticos, né? Então, o que eu quero dizer? Todas vocês, eu desejo que vocês avancem em meio à sua dor, mas eu não quero que vocês desprezem a sua dor. Eu sei que a dor existe e nós precisamos acolhê-la, senti-la, processá-la, mas nós precisamos entender o tempo de mudar as vestes e avançar. E se você não consegue fazer isso sozinha, faça acompanhada, busque ajuda, mas não paralise nesse lugar, porque Deus não te quer aí, Ele quer que você continue avançando. Amém? Amém, meninas. Glória a Deus. Amém, Mônica. Deus abençoe. Vamos ver, né, meninas, qual que vai ser o nosso próximo propósito aí de lives. Mas Deus abençoe. Amém, Paula. Glória a Deus. Obrigada pelo carinho, viu, de vocês, meninas. E aí nós estamos divulgando, tá? Como que vai ser na semana que vem, na quarta-feira, se nós teremos uma live já dentro de algum outro propósito. Coloquem pra mim na caixinha dos stories, vou deixar até uma caixinha ali. Mas, né, mesmo que a gente não comece já um novo livro, nós teremos live na próxima quarta com uma palavra pro seu coração, tá bom? Ó, beijo pra vocês, a live vai ficar salva. A Mônica pediu pra eu voltar com o estudo bíblico. Amém, meninas. Então podem ir colocando lá pra mim, a opinião de vocês é sempre muito bem-vindas, porque eu tô aqui pra servir, né? Pra servir aquilo que Deus tem me confiado pra ser bênção na vida de vocês. Sobre Esther, a Paola falou. Vamos ver, né? Beijo então, viu? Ó, vai ficar salvo, compartilhem e comentem. Deus abençoe, meninas. Beijo, beijo.